Então, eu vou provar nos gráficos que eu vou mostrar que não tinha jeito. A escola tinha que estar sempre interligada com esses... depender do grupo que ascendesse ou o grupo que se enfraquecesse, a escola, a partir de 1902, ela não perde mais protagonismo dentro desses espaços do poder. O exemplo diz que, a partir de 1920 até 1940, 85% dos prefeitos ou intendentes, que naquela época se chamava-se intendente, não era prefeito, todos eles eram engenheiros. Eram engenheiros e a maioria deles professores da Escola Politécnica da Bahia. E o coroamento desse projeto vai se dar primeiro se consolidando na cidade, na capital baiana, Salvador. E em 1948, esse projeto vai ser consolidado com idas e vindas, com vários tipos de conflito, vai ser consolidado com Otávio Mangabeira chegando a governador da Bahia em 1948. Meu estudo não vai até 48, que é um período muito longo, mas ele vai até 37, onde o protagonismo até nesse período seria o primeiro encontro de arquitetura que aconteceu em Salvador, e aí sim esses caras vão colocar suas ideias em voga. Eles têm um projeto modernizador para a capital baiana. Enfim, eu tenho toda uma sessão na minha tese que eu falo alguma coisa para não dar para aprofundar por uma ação. Aí sim, o prefeito naquele momento era José Miguel da Costa, que é professor da escola e prefeito de Salvador, e todo o seu grupo técnico eram professores da escola, suas ideias para modernizar Salvador, e aí já pensando numa Salvador para já se inserir o carro, o caminhão, o motor a combustão. Salvador, nesse momento, não estava preparada para isso. Então, só para a gente ter uma ideia de o projeto de visão de mundo desses caras. E, claro, modernizar Salvador para a entrada de investimento, para o grande capital mesmo. Ok? O lidar com Juraci Magalhães, que foi intendente, não foi grande, não foi intendente, foi interventor da Bahia, governador depois, eleito. Não foi grandes problemas para a escola. Ascende a cadeira de governador, a escola politécnica, depois de 1912, ela não vai ter nenhum tipo de problema. Porque dentro da própria escola existem subgrupos que sempre vão estar presentes na administração estatal. Porque eu já falei agora que é o primeiro congresso de urbanismo e arquitetura de 1935, poderia também ficar falando aqui até amanhã sobre esse encontro. Mais importante, as apresentadas, 100% delas foram apresentadas por professores da escola politécnica, certo? Para enxergar a importância dessa escola a partir desse momento, depois de 1912 e principalmente depois da década de 20 para frente, até onde o Otávio Mangabeira termina a sua administração, e aí é outra conjuntura histórica, enfim. A escola politécnica foi protagonista e foi uma grande agência propulsora de projetos de políticas públicas. Eu vou entrar na questão das origens sociais, quem escola, porque quando eu comecei, aí eu vou ser breve aqui, quando eu comecei a estudar a escola politécnica, a primeira coisa que me vem na cabeça é quem essa escola está atendendo. Na minha cabeça, a escola politécnica estava atendendo classe dominante, pura e simplesmente grandes fazendeiros. Então, aqui eu faço um apanhado da profissão dos pais desses alunos que estavam ocupando as cadeiras da escola. Então, a gente mudança da primeira geração que vai do início da escola, de 1897 a 1920, e depois a segunda geração, que vai de 21 a 37, a gente pode ver aqui que
A segunda geração, com destaque de 27% desses alunos, eram filhos de quê? De pequenos e médios empresários, donos de padaria, farmacêuticos, enfim, empresários que comercializavam pequenas frações de ouro, enfim. Olha como cresceu essa porcentagem nesse tópico. Eu não vou comentar o gráfico todo, porque depois, se quiser, eu deixo disponível. Na tese eu explico isso tudo. Tá? Cresce-se em 27%, sendo que a primeira geração não tem ninguém pertencente a essa fração de classe. Outra coisa que me chamou a atenção, a escola, na sua primeira geração de alunos, que vai até 1920, ela tinha uma presença muito constante de militares. A gente pode ver aí, ó, a primeira geração teve 12% de militares até 1920. Por que ela tinha muitos militares? Porque a Bahia vivia em conflito. O Rio de Janeiro, em tempos, mandavam tropas para Salvador para evitar, para apaziguar conflitos políticos. Então, esses militares que, via de regra, tinham uma formação ligada às ciências exatas, às engenharias, iam dar procedimento às suas formações na escola de engenharia. Então, a gente pode perceber que depois de 1902 isso foi diminuindo. E a gente pode perceber que a segunda geração de 21 a 36 é 7% desses alunos, e muitos deles em 30, olha 30 o que acontece no Brasil, né? É o movimento de 30, a revolução de 30, e esses 7% é exatamente nesse período, onde esses militares voltam, retornam a Salvador para tentar apaziguar e negociar um conflito e pacificar Salvador. Não que existisse um conflito de fato, mas os conflitos aconteciam, via de regra, no interior do estado. Tá? Quando eu falo em empresários na primeira geração de alunos, via de regra, aí você está falando de médios e grandes empresários. Aí a gente pode perceber que na segunda geração isso cai a zero. E aí eu vou colocar o próximo item, que é empresário, jornalista e político, 7% que eu tinha falado anteriormente. Que era muito comum o médio empresário, ele está envolvido com política, ele escrevia artigos para jornais. Era o que acontecia. E um outro dado que eu queria chamar a atenção é a presença de filhos de grandes proprietários. A gente pode ver que na primeira geração, a presença desses filhos de grandes empresários ficava assim 10%, porque muitos deles ainda tinham a preferência pela formação da carreira jurídica. Muitos se transformavam em juízes, desembargadores, enfim. E a gente pode ver que na segunda geração, que a linha laranja, essa porcentagem vai praticamente a zero. Agora vocês podem me perguntar, antes do item de proprietários, você tem proprietários, empresários e políticos em 16%. É como eu falei, esses proprietários eram pequenos e médios proprietários, não grandes proprietários. Era o que eu queria destacar nesse gráfico, basicamente. Para o funcionalismo público, é onde se tinha função e emprego para essa mão de obra formada na escola politécnica. E a partir do momento que eles começam a adentrar nos espaços, nos cargos, claro, cargos técnicos, cargos para uma formação específica e cargos para engenheiros e principalmente funções ligadas às grandes obras públicas. São 29% dessa primeira geração que vai para o serviço público. Aí depois você tem 20% que ia para o mundo empresarial. Uma coisa não está descolada da outra, porque no primeiro momento eles iam para o funcionalismo público e logo depois eles criavam suas próprias empresas. Olha o núcleo que eles estão criando dentro do espaço público, fomentando políticas públicas para, no segundo momento, criar demandas para esses empresários da iniciativa privada. E muitos deles que iam para a iniciativa privada já tinham ocupado aqueles cargos.
Coincidência pouco é bobagem. Olha o que acontece hoje. Os militares, alguns eram da carreira militar, enfim, era o que eu queria destacar nesse slide. Agora a gente vai para a atividade profissional dos alunos. Olha como já há uma mudança conjuntural nessa formação dessa segunda geração de alunos. A gente tem 16% de alunos que iam direto para a iniciativa privada. A gente tem uma diminuição drástica desses alunos, que vai ficar em 1,5%, que é a parte da pizza verde, ocupando cargos públicos. 8% são militares. E olha a importância que 8% desse contingente analisado na segunda geração vão ocupar a função de professor da escola, estão na iniciativa privada com empresas, empresários e ocupando também cargos públicos. Era o que eu queria destacar nesse gráfico. 1% aqui empresário, proprietário e político, como eu falei, era muito comum essa junção dessas três profissões, político e jornalista e proprietário, era muito comum, mas olha como uma ação de alunos. E aqui é muito importante esse gráfico, na primeira e segunda geração, essa aqui é o gráfico da primeira geração, é onde eu vou colocar aonde que esses alunos, quando começam a pertencer ao poder público, aonde eles vão estar. Qual o principal local onde eles vão estar alocados? E eu queria destacar que 45 alunos eu consegui mapear, ocupavam o quê? Secretarias, diretorias, inspetorias, chefias, seja nas instâncias estaduais, federal e municipal. E é aqui que esses caras estão atuando. A gente pode ver que vários ocuparam secretarias, ministérios, alguns deputados, tanto no executivo estadual, executivo legislativo, enfim, mais um lugar onde esses caras estavam e onde se podia se discutir, onde podia se idealizar políticas públicas, eram exatamente nesses órgãos de execução que são essas diretorias, inspetorias e chefias, seja na instância estadual, federal ou municipal. E aqui já é o gráfico para a segunda geração. Claro que diminuiu o contingente aqui, porque eu analisei um contingente menor de alunos. Eu analisei 529 alunos, e na segunda geração eu analisei aproximadamente 250 alunos. Então a gente pode ver que é a metade. E não há muita mudança nesse sentido, exceto municipal executivo. Ou seja, olha o número de prefeitos desse período de 21 a 37. São 6. Contando que cada mandato são de 3 a 4 anos, porque naquela época a prerrogativa para chegar à cadeira de intendente ou prefeito era uma prerrogativa do governador em exercício, não tinha eleição para prefeito. Então a gente pode ver a presença desses engenheiros na cadeira de prefeito da capital baiana. Eu queria concluir, depois de ter falado pra caramba, o seguinte. Eu termino o capítulo 3, é só para uma reflexão, que é um trecho final do capítulo 3, a minha tese, que eu escrevo o seguinte. É para uma reflexão mesmo, seja por uma crítica, enfim. O que podemos destacar é que a segunda geração de graduados da Escola Politécnica, apesar de iniciarem suas atividades profissionais nas pastas vinculadas ao poder público, como eu falei na apresentação, depois de algum tempo, optavam por atuar nos negócios privados, principalmente na área de consultorias. Mas
Claro que essas consultorias quase sempre passavam pelas demandas das agências públicas. Claro, evidente, eram seus próprios pares que ocupavam essas agências públicas. Sendo assim, incluído que, para o incentivo, a coisa privada passava por uma demanda das agências públicas, ou seja, uma simbiose naturalizada sempre para as demandas de novos negócios. É só a gente analisar, por isso que eu falo, a gente para conhecer, para avançar como sociedade, como civilização, a gente tem que conhecer a nossa própria história. Então, essa frase representa muito do atual Brasil. Eu só queria encerrar com essa frase aqui. Muito obrigado. Emiliano, obrigado aí pela excelente exposição, né? Fico muito contente de ouvir isso. Para aqueles mais novos, começam a entender o nome que você falou aí, com o nome de ruas, né? Aqui na cidade, né? Da história. É incrível também que lá no CREA, onde eu estou atualmente como presidente, também vejo nomes desses como presidente de CREAs, hein? Então você vê como é que é clube de engenharia, sindicato, conselho também, né? Então as pessoas dominavam muito essas áreas todas aí, né? E, se eu não me engano, Emiliano, aquele final lá de 30 que você estava falando, teve um tempo que a escola foi estadualizada. Sim. E aí, sim. depois, em 32, ela voltou a ser privatizada Sim. com a criação da Fundação Escola Politécnica, né? Me permita uma parte para te explicar isso? Claro, por favor. A partir de 30, há uma mudança de regime, né? A gente começa a gente fala na historiografia como o nascimento da Segunda República com Vargas, depois do movimento de 30, e começa uma transição da separação entre o Instituto Politécnico e escola. Então, a escola politécnica ela vai separar do instituto, que vai ter vida própria e vai mudar o seu contexto, enfim. A ideia do Instituto Politécnico aí já é uma outra disputa com os agrônomos de novo, que os agrônomos tentam retornar ao protagonismo de outrora, criando o quê? Um programa de pós-graduação para os agrônomos, mas o Instituto Politécnico queria criar o seu próprio programa de pós-graduação. Existe projeto de prédio para criar esse instituto de pós-graduação para os engenheiros, que já era uma outra etapa. É tudo por uma questão de escalada mesmo, de importância dentro dos espaços públicos. E seria um novo, vamos dizer assim, uma nova agência de importância para os engenheiros. Só que isso não vai dar certo. Então, em 32, a escola, através do intermédio do Leopoldo Amaral, que foi governador com essa transição de Vargas, ele ocupou a cadeira de governador durante alguns meses, onde a escola, aí ela surfou mesmo na importância, seja com verbas, vários subsídios, enfim. Com o apoio do Leopoldo, junto ao Ministério da Educação, a escola se federaliza. E logo 2 anos depois, a coisa não deu muito certo, a escola se estadualiza. E só em 45, a escola vai ser em 45, 48, a escola volta a se federalizar, criando a Universidade da Bahia, juntando a Escola Politécnica, o Instituto de Filosofia, a Escola de Direito e a Escola de Medicina, e cria a Universidade da Bahia, vai ser reformulado novamente, e aí cria-se a Universidade Federal da Bahia. Enfim. É isso. Nós temos aqui uma colocação do professor Ademar Nogueira, que ele fez um comentário que vai estar mais ou menos casando na sua exposição. Tá? Não tem aqui como está bem amarrado. Assim. Era a Era nacional no final do Império, apesar de José Bonifácio. Foi o comentário para a gente complementando aí numa exposição que você fez aí em algum momento. Eu acho que ele quis dizer isso, mas aqui eu não sei lhe dizer agora como foi, porque você contou aí uma história, né, bem grande
o início da escola, né? Ali até 30, né? Como você estava colocando, mas é muito bom, né? Fica assim, muito. Lembro que eu vi, isso me colocou, né, no estudo que você tinha feito, fiquei surpreso, né, com essa visão que a gente sempre fica muito mais acostumado a visão, né? Não vi esse contexto de excelente apresentação, Emiliano. Parabéns. A Bahia, inclusive com a formação de acervo técnico da minha escola de formação, né? Lene Barbosa assina. Luíse também está aqui contribuindo com a gente. Parabéns, Luíse. Um grande abraço, sucesso no seu doutorado, hein? Parabéns pela apresentação. Emiliano, sua pesquisa é belíssima. Você é uma inspiração para nós. Muitas pesquisas podem se desenvolver a partir da sua, né? O que você poderia sugerir aos futuros pesquisadores? Continuar depois de 30. Não, posso responder essa? Claro, por favor. Vamos lá. A Luísa sempre incentiva, enfim, a gente tem pensado vários projetos, várias ideias aí para frente, mas é aquilo, Luizão, você como passou pela academia há muitos anos, não na área de humanas, mas exatas, eu entendo que não é muito diferente, pô, são 14 anos estudando. A Escola Politécnica da Bahia, peguei uma fungo daquelas bactérias, por mais que a gente coloque máscara, a gente acaba coçando o rosto, enfim. Então, é um amor mesmo, porque pesquisa, eu digo na área de humanas, eu não posso falar pela área de exata, mas acredito que o sentimento é o mesmo. Você tem que se apaixonar por ela, independente do tema. Você tem que se apaixonar por aquilo. Então, a escola politécnica, Leni Barbosa, que é minha esposa, eu casei com o meu objeto de pesquisa, principalmente, me apaixonei pela escola técnica e eu acho que, como não existia nenhuma referência de uma escola estritamente, eu acho que a importância dessa instituição para a história republicana da Bahia é importantíssimo. A importância, o protagonismo desses caras atuando junto ao poder público, principalmente na Primeira e Segunda República, é de fundamental importância, até chegar na construção do polo petroquímico, é muito importante. Então, quando eu vi aquela documentação, daquela maneira, armazenada daquele jeito que você lembra, aquilo, muita coisa se perdeu e ia se perder mesmo. Então, o que eu pude fazer durante esses 14 anos, porque com o Luiz e depois o papo foi outro. A gente chega lá hoje, tem tudo climatizado, tudo organizado, ainda está se organizando, e a ideia é digitalizar essa documentação. Então, o que eu pude contribuir durante esses 14 anos, eu fiz. Claro, a minha tese não é a verdade pura e simplesmente, não. Nas ciências humanas não existe isso. Mas se tiver algum estudante de história assistindo a live, eu espero que é uma instituição apaixonante. Tem uma documentação muito vasta, muita coisa para se estudar, principalmente durante o período que eu pego. Seria bacana uma pessoa escrever um outro estudo, contrapondo com o meu, ou então, por exemplo, eu estudei o macro. Agora tem que se estudar o micro. O que acontecia dentro dos muros dessa instituição? Qual era o hábito? Qual era o costume? Qual eram os costumes? Então, tem muita coisa. Existe documentação para isso e tem muitas teorias sociais para você dar conta disso. Agora, é um trabalho ferrenho. Pesquisar e catalogar a vida de 850 alunos não é uma coisa muito tranquila de se fazer. E eu não tive financiamento para as minhas pesquisas, porque eu peguei a crise.
Eu peguei uma boa época do mestrado, depois foi legal, depois foi só pauleira. Por exemplo, eu tinha muita coisa para catalogar e muitas informações que eu tinha que pegar no arquivo público, embaixo de quintas, mas o meu período de estudo, o arquivo estava fechado, porque estava caindo. Então, pesquisa em história no Brasil, infelizmente, é um negócio complicadíssimo, porque as pessoas não dão valor. Não dão valor. Eu acho que nem os engenheiros politécnicos de hoje, essa garotada que está se graduando em engenharia, não quer nem saber da instituição que está se formando. Não estou criticando, não é uma crítica, mas assim, é importante você saber de onde você está vindo, porque a gente, quando se gradua, né, se gradua numa instituição, a gente adquire aqueles costumes daquela instituição e você leva isso para a vida. Tanto é que esses caras que passaram pela escola nesse momento que eu estudo, eles implantaram, claro que hoje a coisa é muito mais complexa. Era outra categoria, era outro momento histórico. Os engenheiros desse momento eram polivalentes. Como diz o professor Cabi, eram multifacetados. Não é o que é hoje. Hoje a engenharia se dividiu em muitas partes, pequenas partes. E tanto, toda a ciência, até as humanas, até a história. Mas é importantíssimo esses alunos minimamente. E existe esse estudo agora que, de curiosidade, os alunos poderiam procurar saber. Eu sempre, a oportunidade que eu tinha de conversar com os alunos da graduação, alguns até trabalhando com a Luísa lá no arquivo, falei, a pesquisa está pronta. Está pronta. Uma tabela que eu tenho catalogada, esses 830, ali você tira uma outra tese. É só ter força de vontade e querer fazer. Agora, tem que se apaixonar pelo projeto, pela ideia, senão não sai. O apelo que eu faço é que tomara que surjam outros estudos que possam o meu ficar ultrapassado, não abrir um problema quanto a isso. Que a minha verdade não vai ser absoluta sempre, não vai ser, nunca vai ser. É a minha visão, aquilo ali está explanado, como eu falei, é a minha visão que eu adquiri quando eu passei por uma escola de formação e eu coloquei aquilo ali codificado dentro de uma visão de mundo. A minha tese, basicamente, é o quê? São referenciais marxistas. Não radicais, mas no sentido de perceber a atuação desses agentes que, no primeiro momento, têm uma formação em engenharia, passam a ocupar cargos públicos, passam a fomentar políticas públicas e, a partir daí, vamos para os negócios. Não é uma crítica, mas é só uma forma de enxergar as coisas. Enfim. Vou fazer as colocações aqui mais rápido, que o professor Arthur já apareceu aqui, é sinal que ele já está querendo entrar. Tá? Claro, claro. A Lene diz o seguinte: parabéns, Emiliano, pelo conhecimento tão aprofundado sobre a história da nossa poli, né, e as relações sociais que tanto influenciaram essa história. A Lene Barbosa, para não brigar com a concorrente, parabeniza o Luiz, aí, a concorrente politécnica, né, que está falando o amor pela Politécnica. Parabeniza a Luiz, né, e pelo seu profissionalismo e dedicação. Realmente merece, Lene. A Luiz é um exemplo para a gente. Né? A Jade diz: é muito bonito de ver como os engenheiros atuaram ativamente na política local. Isso se perdeu ao longo dos anos. Temos alguns engenheiros atuando na política, mas poucos defendendo a pauta da área. Né? Algum contexto histórico que justifique esse afastamento? Aí pergunta para você, né? Se você acha que hoje tem alguma coisa. A Escola Politécnica foi um dos centros de resistência no período da ditadura. Foi. Sempre aquilo ali, no ponto, como o Clube de Engenharia também era outro reduto, né? de resistência, os diretórios acadêmicos aí faziam isso. Mas a pergunta é para você. Como é? Faz de novo a pergunta. A pergunta é o seguinte: que alguns engenheiros antigamente atuavam muito na parte de política, né? Mas poucos defendendo pautas da área. Né? Há algum contexto histórico que justifique isso para atualmente estarem se afastando? Eu vou dizer um pouco, né, Jade? Eu, em contato aí lá pelo CREA no Congresso Nacional, o que eu ouço muito dos profissionais de engenharia é que eles dizem o seguinte: eu fui eleito por outros eleitores, não engenheiros. Os engenheiros não me colocaram aqui.
apesar de serem engenheiros, representando a engenharia. Tem vontade de dar um apoio assim, mas é diferente de outros profissões ou outros grupos que escolhem seus representantes e colocam lá. Os engenheiros são desunidos, e eles não apoiam um outro engenheiro, e isso acabam lá muitos engenheiros, mas com base em outra base eleitoral, não da profissão. Esse é o que eu eles já fez contigo também, Emiliano, para você dar aí a informação. Como é que você consegue ver esse afastamento hoje, né, da engenharia, que deixou de lado todo esse envolvimento político, né, concentrado mais em construir mais a parte técnica e não a parte do envolvimento, como teve nessa época que você de diversas pessoas. Luizão, respondendo a colega, eu acho o seguinte: hoje a coisa é muito mais complexa do que nesse momento que eu estudo. Hoje o lobby, quando eu estou falando lobby, eu estou falando no bom sentido da palavra, ou não, a depender da visão de mundo que a pessoa tenha. Hoje o lobby ele é muito mais institucionalizado, ele é muito mais organizado. Por exemplo, a gente vê as grandes empreiteiras do país. Não estou falando de Lava Jato, não, porque acabaram as empreiteiras do país, infelizmente. É uma forma de fazer política também. Eu não vejo muita diferença desses caras. Só que você tem grupos maiores de a bancada. Você teve lá, você conhece de perto. Eu não tenho muita leitura da realidade de Brasília, como você teve no Confea, no CREA, você deve ter uma leitura melhor minha. A coisa é muito mais institucional. Então, como hoje a coisa é muito ampla, fica difícil a gente ponderar. Eu falo muito desse momento histórico onde eles tinham grupos que ocupavam cargos estratégicos no intuito de reformular políticas públicas e implantar de fato. Não que isso não exista hoje. Só que a colega está pensando como um engenheiro, 2 engenheiros, 3 engenheiros. Por exemplo, o CREA tem a sua política pública, tem as suas ideias de visão de mundo muito clara, através do CREA, dentro do CONFEA, que é uma federação de CREAs, e ali você tem grupos de pressão dentro do parlamento, ou até se conseguir emplacar no executivo, ocupando uma secretaria executiva, ocupando um ministério. Claro que esses caras vão brigar pelas suas causas. Só que hoje as coisas são muito mais complexas. É a que a gente fala. Você tem uma opinião, você tem grupos de pressão atuando junto à sociedade civil e, num segundo momento, quando eles começam a chegar à sociedade política, quando eu falo de sociedade política, eu estou falando desses grupos de pressão dentro do parlamento e dentro do executivo, quando possível. Então, o exemplo clássico do momento atual, desses grupos ligados aos engenheiros, aí eu não estou falando da classe engenheiro, eu estou falando de uma coisa muito maior, estou falando de uma coisa muito mais institucionalizada, que são os grandes grupos de engenharia. Não é mais os engenheiros, o engenheiro 1, 2, 3, 4. É um grupo. São grupos econômicos que têm um lobby muito forte. Hoje não, que infelizmente a Lava Jato, em vez de saber separar as coisas, acabou com as grandes empresas de engenharia no país, infelizmente. Era um ativo que nós tínhamos. Eu não vejo nenhum país da história do mundo que acaba com as suas grandes empresas. Eu não estou falando que assim não punam as pessoas. Quando a gente analisa, quando você tem uma questão descoberta de corrupção, você pune as pessoas, não as empresas. Por isso que tem um acordo de leniência. A empresa vai, paga uma multa. Os Estados Unidos não termina. Por exemplo, quando se descobriu um escândalo de corrupção em 2008, não se acabou com a Ford. Não se acabou com a Microsoft. Pune-se, paga uma multa, a empresa continua. Porque a engenharia brasileira... porque nós brasileiros, a gente tem a síndrome do... aquela síndrome de ser pequenininho. Né? A síndrome do vira-lata, como diz Nelson Rodrigues. A engenharia brasileira é um ativo que nós temos, infelizmente, por questões de escaladas de poder, a justiça brasileira acabou com as grandes empresas de engenharia no Brasil, que tinham obras importantíssimas fora do Brasil. É normal na África, na Ásia, na América Latina, enfim,
Quando eu estou falando a participação dos engenheiros, hoje a gente não fala mais participação do engenheiro, dos engenheiros. São grupos de engenharia, que, claro, isso continua. Claro, enfraqueceu agora um pouco, mas eu acredito que daqui a um tempo vai se voltar, tomara que volte, porque isso fomenta a economia, isso faz o país crescer, enfim. Pronto. Bom, falei pra caramba, não sei se eu Vou fazer respondi a aqui pergunta. as colocações rápidas, né? A Jade perguntou o que, é que eu acho agora. Eu acho que a gente tem que mudar mesmo, já tem que participar mais, e que Emiliano já colocou aí, repensar nisso. A Maria de Fátima Frazão diz assim, excelente explanação, né, com uma abordagem histórica e fotos lindas da nossa querida Politécnica. Parabéns, Emiliano. E maravilhosa mediação de Luiz Aline. Obrigado, Maria de Fátima. A Lene Barbosa dá risada aqui de alguns comentários que a gente fez, né? Maria de Fátima, de novo, diz assim, professor Emiliano, isso é amor pela pesquisa científica e pela escola politécnica. A Jade volta aqui dizendo, guerreiro, parabéns. Agora, uma pergunta para você. Você concorda com o que eu falei, a questão dos grupos de pressão no parlamento hoje, que não se resume a um grupo de engenheiros, são grupos econômicos ligados às engenharias? Com certeza, né? Agora a gente tem que ter também os engenheiros também, como um todo, Sim, claro. unidos, né? Tem uma pergunta aqui interessante de Ademar, que vai seguir uma linha, que a gente ser rápido, né? E as primeiras mulheres engenheiras? Algum comentário? Aí Maria de Fátima já diz assim, e o papel das mulheres que ingressaram na década de 1970, né? Nós éramos mais de 30 mulheres na engenharia química, adentrando a um espaço o qual era dominantemente masculino, e frequentamos muitos desafios, né? Desde a adaptação dos banheiros, que não tinha, né? Era um banheiro só para todo, não tinha masculino e feminino na escola, né? Foi muito desafiante, né? Mas valeu a pena, né? E sem falar daquelas piadinhas que tinham no corredor quando entrava a mulher no corredor, né? No corredor, uma parte de homem dos dois lados sentado na balustrada, e quando entrava uma mulher todo mundo gritava lá, mas eram muito interessantes. A gente tem que lembrar da Bernadette Sinai Neves, né? Que foi a primeira mulher que fundou a biblioteca da Politécnica e depois fundou a Escola de Biblioteconomia, né? Uma grande engenheira ali, quer dizer, ela deixou de ser engenheira depois, né? Porque foi seguir a área de biblioteconomia e criou a área de biblioteconomia na Bahia, né? Uma profissional. E eu me inspirei muito dela quando fiz uma reforma da Politécnica, depois de Caibi, que ela dizia: deixa o pessoal entrar na biblioteca, não tem problema que roube um livro ou tire as páginas, mas tenham acesso. O pior é o livro guardado se ninguém tem acesso. Isso me marcou muito, né? Só Vou um ler aqui adendo, rápido. Luizão. Diga. Só um adendo. A primeira mulher a ocupar uma cadeira da Escola Politécnica, ela foi nos anos 20 e era uma estrangeira. Uhum. Mas não chegou a formar, me parece que ela não formou. Eu tenho catalogado. Foi a primeira mulher a entrar na Escola Politécnica foi no final da década de 20. Uhum. A Bernadette é da família aí que casou depois com o doutor Alceu, né? Acho que era avó de Ana Helena Hilt, né? Alguma coisa assim desse tipo. As mulheres fizeram, as duas eram irmãs, né? Fizeram um trabalho lá, grande, né? Tem a Nádia diz aqui, professor Emiliano, ótima colocação em relação aos estudantes de hoje com relação aos interesses da instituição, né? Temos que mudar essa realidade. Lene Barbosa diz, grande abraço, professor Luizão, parabéns pela mediação. Sandra Torinho Costa diz, que linda pesquisa, trabalho precioso. Maravilha em ouvi-lo, professor Emiliano, né? Parabéns ao... Agora me deu um branco aqui, o Espaço Cultural aí, Arlindo Fragoso, né? O Memorial, está aqui, ela botou embaixo no livro. Memorial, Arlindo Fragoso, Meu Coração e a Politécnica pelo evento primoroso. Luíse, a nossa querida, diz, Lene, alegria de te reencontrar remotamente, querida. Você também faz parte dessa história. Tá? Espera aí que agora sumiu aqui minhas perguntas aqui do lado agora, né? Acho que é isso aí, depois já de volta aqui, parabéns ao pessoal do Memorial, tá? Então, acho que é isso aqui, a gente complementou com as perguntas. Luizão, Deixa eu você a palavra. Vou passar a palavra para você aí fechar, viu? Agora, porque eu acho que já estão querendo tomar da gente o espaço. Não, claro. Né? Enfim, para fechar, né? Isso. Eu só queria fazer uma homenagem a essa fala, a esse evento, homenagear uma pessoa muito querida que infelizmente não está entre nós mais. Você conhece essa pessoa, conheceu, que é a Ana Lacerda. A Ana Lacerda foi uma pessoa que me ajudou muito no final da minha dissertação de mestrado
que eu não tinha informações nenhuma sobre os professores, e ela tinha... Você colocou ela da arquitetura, você colocou ela para auxiliar no início do memorial, para organizar alguma coisinha e tal. E ela me passou as informações. O professor é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito sagaz, muito profissional no que faz. Infelizmente, não está mais entre nós. E eu queria aqui essa fala, Excelente profissional, viu, ali, né? Fiquei muito sentido. Ela me deixou uma vez no buraco. Ela me pediu para viajar, para poder deixar algumas coisas. Que houve? Eu disse: vou morrer dentro de pouco tempo e preciso rever onde nasceu minha família. E eu perdi o chão, né? Não sabia o que fazer. Eu disse: posso fazer alguma coisa? Ela muito deixou centrada, né? Muito muito centrada em centrada. tudo. Deixou tudo pronto, cara. Eu nunca vi uma cabeça boa, né? E falando de Ana, eu vou deixar aqui meu grande abraço e beijo para minha querida Ana Regina, minha parceira, minha amiga, que vi hoje de manhã a fotografia dela, né? Que também nos deixou aí há pouco tempo, e foi uma grande pessoa aí que me ajudou muito, as Anas, né? A Ana Lacerda, a Ana Regina. Um beijo à família de Ana Regina e um beijo onde você estiver, tá? Gosto muito de você. E a Ana era minha parceira quando colegiado, Emanuel, e o Beto e minha esposa ficavam conversando no auditório enquanto a gente fazia a formatura do pessoal, né? Então era uma coisa interessante como a gente se uniu, né? Fico ali. E sim, você não falou muito, a gente quer falar só mais rapidamente. Claro, claro. Bom, como eu falei, eu tive o privilégio de catalogar a primeira aluna da Escola Politécnica. Eu não vou me lembrar o nome dela agora, porque são 520 alunos da primeira geração. Foi da segunda geração. Eu posso depois ver e colocar, descrever a vida dela toda, enfim. Mas foi no final da década de 20. Depois, infelizmente, entraram outras 2 mulheres ou 3 no máximo, sempre para engenharia química, industrial ou elétrica, civil, não me lembro. Agora, a engenharia ela ficou muito aberta para as mulheres, não que era fechada antes, mas era um mundo muito masculinizado, no final da década de 70, né? Você que é dessa geração, Luizão, me parece que foi meados da década de 70 para frente e potencializado na década de 90, que as mulheres começaram de fato a adentrar nas engenharias. Que era um mundo. Eu sou casado com uma engenheira, ela reclama que o mundo da engenharia ainda é muito masculinizado, e eu acho que as mulheres estão aí para contribuir, né? Eu acho que as mulheres têm uma sensibilidade muito mais além do que a nossa, para certas coisas, né? No trato com as pessoas, enfim. Eu acho que é importantíssimo. Na escola mesmo, o domínio já tem um tempo atrás, a nossa querida Tatiana, junto Pois com eu ia falar agora, a primeira o chefe do diretora, depois de departamento, 120 anos, a primeira diretora, mulher, né? Ocupando a cadeira, né? De diretor, enfim, e fantástico. fazendo um trabalho, me perdoe a colocação, não por ser mulher, de competência, entendeu? Porque às vezes eu acho que quando diz assim, porque a mulher é menosprezar. A mulher é competente, precisa ser muito mais competente do que eu para ocupar o espaço, né? Então, Tatiana está fazendo um excelente trabalho. Um beijo aí para ela, né? Para esse trabalho aí, que continue aí, está no segundo mandato e pegou uma situação difícil, eu peguei uma situação melhor, que tinha muito recursos Pois de lá, né? Ela pegou uma situação muito crítica, né? E conseguiu passar por essa tempestade aí, né? De uma forma brilhante. Obrigado, Emanuel, você, né? Obrigado a todos aqui, ouvintes. E passamos a palavra para Márcio para dar continuidade. Desculpe o atraso, Márcio, da programação. Pois eu que peço desculpa, Márcio, porque eu falei pra caramba. Falar dessa coisa. Eu começo a falar e. Mas quando a conversa é boa, o tempo voa. Pois espero que todos tenham gostado. Pronto. Exatamente. Nós agradecemos, Emiliano, pela excelente palestra, muito interessante realmente. Agradecemos ao professor Luiz Edmundo também pelo excelente trabalho de mediação. Muito obrigado a vocês.